A paz do Senhor Jesus, minhas irmãs, meus irmãos, Deus abençoe a todos vocês. Nós estamos aqui mais um dia no nosso pão diário, o verdadeiro pão que nos alimenta, que é a palavra poderosa do nosso Deus. Ontem, dia 17, nós falamos da peregrinação de Isaac na terra dos filisteus, né? Então, essa primeira parte de Isaac ali em Gerar, ali na terra dos filisteus, fala sobre a obediência, tá? No caso, seria 2 áudios, mas para não estender muito, esse vai ser o segundo áudio, que é dia 18, e para amanhã, dia 19, eu vou fazer um terceiro áudio, tá bom? Para que nós venhamos entender e absorver bem a palavra do Senhor. Então, se você estiver ouvindo esse áudio do dia 18, dia 17, dia 18, dia 19 é o mesmo contexto, mas eu estarei separando em 3 áudios para ficar melhor, tá bom? Se você está ouvindo ou do dia 17 ou do dia 18, é muito importante você ouvir o áudio do dia 17, do dia 18 e do dia 19, que é o mesmo assunto, tá? Então vamos lá. Ontem eu falei sobre a importância de ouvir a voz de Deus e estar debaixo desta orientação sob a palavra do Senhor. Porque Isaac, filho de Abraão, ele também teve uma vida com propósito com Deus, uma vida de propósito com Deus. Porque o próprio Deus aparece para Isaac, né, e fala com ele. Isaac, o Senhor, o texto vai dizer que o Senhor orientou. Então o próprio Deus fala com ele: não desças ao Egito, fica na terra que eu te indicar, que é essa terra dos filisteus, né? Independente aonde é que o Senhor te falar e aonde ele te estabelecer, nós precisamos entender que quando nós obedecemos, nós estaremos trilhando e prosperando debaixo de uma palavra, e essa palavra não é qualquer palavra, é a palavra de Deus. E hoje eu quero falar para vocês a partir do verso 12. Então vai ser o verso, né, versículo 12 e 13, porque amanhã nós estaremos falando a partir do verso 15. Então, depois dos versos de 1 e toda essa história que eu falei ontem, né, verso 1 e verso 6, o Senhor se estabeleceu ali em Gerar, a importância de ouvir e se estabelecer debaixo de uma ordem de Deus, mesmo que as pessoas olhem e achem estranho o estilo de vida a qual você está levando, mas está baseado na obediência através dos princípios, né? Porque Abraão, o Senhor diz, porque olha, Abraão me obedeceu, guardou as minhas ordenanças, meus mandamentos, meus princípios, minhas leis. Então é necessário também que o filho dele, herdando a promessa, também se encaixe no propósito. E Abraão obedeceu ao Senhor e também, subsequente, o filho dele, Isaac, que é o filho da promessa, também obedeceu ao Senhor. E o texto vai dizer, a partir do verso 12, que Isaac, que é filho de Abraão, semeou, plantou, né, trabalhou naquela terra. Qual terra? Aquela terra dos filisteus, lá em Gerar. Na ordem de Deus. O Senhor falou, estabeleça, então ele estabeleceu. E naquele mesmo ano que ele semeou, o texto vai dizer que ele colheu. O texto vai dizer muito claro que após ele plantar, após ele trabalhar naquela terra, ele colheu. Gente, é muito forte isso. Cêntuplo que ele colheu. Você tem noção o que significa cêntuplo? 100 vezes mais. O que ele semeou, ele colheu 100 vezes mais. Olha a importância da obediência na vida de um cristão, de um servo de Deus. Ele escolheu, até falei a palavra meio errada, né? Mas vocês entenderam.
ele colheu 100 vezes mais daquilo que ele plantou por causa de uma direção de Deus. Ele colheu cêntuplo porque o Senhor, 100 vezes mais. Por quê? Por que ele colheu isso? Qual foi o resultado? Porque o Senhor o abençoou. Porque Deus, ele tem compromisso com a palavra que ele libera. O homem enriqueceu e a sua riqueza continuou a crescer até que ficou riquíssimo e poderoso. Eu não estou dizendo aqui em questão somente de riqueza, de poder, desse crescimento. Eu estou dizendo de frutificar debaixo de uma palavra do Senhor. E amém, pode enriquecer também. Mas o texto, ele não vai ser pontual só nisso. A bênção de Deus, ela não é somente em ser pontual em uma coisa. Aqui ele prosperou por causa de uma direção, né? O texto diz que ele ficou poderoso, ele cresceu. Deus abençoou ele, abençoou as pessoas a qual trabalhavam também com ele, com certeza. Então, qual que é o foco desse devocional? O resultado da obediência. Pode enriquecer? Pode, amém. Mas aqui é frutificar debaixo de uma palavra de Deus. Não tem como a gente frutificar se a gente for desobediente e nós não estivermos encaixados ou encaixadas no propósito de Deus, alinhados ou alinhadas no propósito de Deus, porque aí nós estaremos debaixo de uma ordenança do Senhor e o resultado vai ser a prosperidade daquilo que nós colocarmos as mãos para que o nome do Senhor seja glorificado, porque o texto é claro, porque o Senhor o abençoou. Então a palavra que o Senhor liberou, o servo Isaac, filho de Abraão, obedeceu e o Senhor cumpriu aquilo que ele havia passado para Isaac, filho de Abraão. Amém? Deus abençoe e até o próximo devocional.